Bem-vindo a GeO Papers! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo ou tenha pouquíssimo tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje o nosso tema é câncer de colo de útero. O que mudou com a nova diretriz, né, de 2021? A gente sabe que a FIGO lançou uma nova diretriz em 2021, revisando e mudando algumas coisas, né, tanto no estadiamento quanto no tratamento do câncer de colo de útero. Pois é, esse é um tema super legal, porque eu tenho certeza que quem não lida, né, todos os dias com oncologia, quando encontra alguém no consultório, fala: ih, caramba, será que mudou? Como é que era mesmo? Deixa eu lá procurar no Google, como é que era o estadiamento? Então, esse bate-papo pode ser muito esclarecedor, né, Jader? Com certeza, acho que tem bastante coisa pra gente falar, assim, especialmente na questão do estadiamento, porque quando a gente tem a gente estuda de uma forma muito ortodoxa, a gente pensa, não, o estadiamento é clínico, né, faz o toque retal e aí já decide, né, se vai operar ou se não vai operar. E a gente sabe que isso mudou, né, a gente vê que realmente muitas coisas mudaram, então tem bastante coisa bacana pra gente falar. Então tema super trending, né, super que tá na moda. Eu tenho diversas dúvidas e eu vou muito aproveitar você, que é uma pessoa que sabe tudo de oncologia ginecológica, né, Jader? Então vamos lá. Eu queria ter uma ideia de como que hoje a gente enxerga a causa do câncer de colo do útero. Continua com a mesma visão do HPV? Mudou alguma coisa? O que você pode contar pra gente? Assim, mas na verdade o câncer do colo do útero, a origem do câncer é a infecção pelo HPV, né? A gente sabe que a infecção pelo HPV, sobretudo aqueles HPVs oncogênicos, né, que os mais famosos são o 16 e o 18, ele realmente é a base, né, para toda a carcinogênese, né, do colo do útero. Então, a gente sabe que a infecção pelo HPV realmente ela é importante, mas não é o único. Às vezes a gente pensa, não, é sempre o HPV. A gente estuda, né, classicamente os fatores de risco, né, e aí entra ali primeira relação precoce, primeira gestação precoce, a paciente que tem o próprio tabagismo, né, que poderia aí acelerar também a resposta ruim ao HPV, tudo isso são fatores de risco. Mas a gente sabe que também não é só o HPV, né, só o vírus HPV que está envolvido nisso aí. A gente sabe que existem algumas outras coisas novas, né, sobretudo assim, fatores relacionados à questão de saneamento básico, né, a questão de nível de desenvolvimento socioeconômico, que também estão envolvidas. A gente sabe que é um tumor que tipicamente, né, acontece mais em países com baixo nível de desenvolvimento e em populações também com baixo nível de desenvolvimento e de condições sanitárias. E o que se acredita é justamente pela questão da dificuldade de acesso, né, da Sim. prevenção, Sim. né, tudo isso. E acho que também tem uma dificuldade, talvez a gente consiga entender um pouco melhor, é que a maioria dos estudos são feitos em países que têm níveis socioeconômicos melhores. Então, talvez eles não tenham aquele N ou aquela visão ou aquela vivência que a gente acaba tendo aqui, né? Exatamente do diagnóstico tardio, da dificuldade de você conseguir fazer o preventivo, da cultura de você buscar um médico para promover saúde, prevenir doença e não simplesmente tratar algum problema, né, Jada? Exato. Que aqui no Brasil a gente sabe que vou passar no médico é porque eu tenho uma doença, né? A gente sabe que fora, muitas vezes, as pessoas procuram a promoção de saúde, buscar a saúde, ao invés de só tratar quando tem um sintoma. Beleza. E eu fico pensando, assim, que muitas vezes a gente pensa que câncer de colo do útero basicamente é de células escamosas, né? E aí a gente lembra do HPV e tudo, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente pode ter uma neoplasia de células glandulares também, um adenoca de colo uterino, que muitas vezes tem uma sintomatologia, uma evolução diferente, mesmo sendo uma menor quantidade. A gente tem que lembrar que não existe só de células escamosas, né, Jader? Exato, exatamente. E, inclusive, ele costuma ser um tipo histológico mais agressivo, né? Sim. O adenocarcinoma. Então, realmente, a gente tem que lembrar, né? E, claro, tem aqueles outros tipos que são bem mais raros, assim, mas que às vezes podem acontecer, né? Tem o tumor neuroendócrino, né? Tem o Glassi-cell, né? Que é um tumor que é extremamente raro, assim, mas que também pode aparecer. São outros tipos histológicos, né? E que não guardam essa relação linear com o HPV, Exato. como o carcinoma de células escamosas. Né? Exato. Legal. E
Como que a gente faz hoje em dia aí com a orientação aí nova da FIGO de 2021, o diagnóstico do câncer de colo do útero? Mudou alguma coisa ou a gente continua aí com a biópsia excisional e depois fazer o estadiamento? Então, isso é muito importante, assim, a gente conversar, Má, porque quando a gente fala sobre o diagnóstico, às vezes as pessoas sempre pensam naquele tripé básico da patologia cervical, né? Faz o papa, aí se tem alteração faz a colposcopia, e aí se a colposcopia tem algum achado, faz a biópsia. Se a gente está atendendo uma paciente, né? Isso é bem importante, assim, para qualquer médico. Vai lá, passa o espéculo, e aí você enxerga aquele tumor vegetante, friável, né? Geralmente elas já podem ter alguma queixa, né? De uma sinusorragia, um sangramento pós-coito, uma mucorreia, né? E aí a gente olha e vê que tem aquele tumor ulcerado, nem adianta coletar papa, né? Às vezes as pessoas querem respeitar aquela coisa da propedêutica, né? Sim. E aí não adianta, porque o Papa Nicolau, assim, como tem aquela necrose tumoral, provavelmente pode vir até negativo, né? Então, biópsia, né? O diagnóstico é histologia. Olhou, passou o espéculo, viu que tem aquele colo feio, já faz a biópsia, né? Assim, você tem uma lesão macroscópica, já resolve, né? A colposcopia tá ali para ajudar a gente a determinar o melhor local dessa biópsia, guiado aí com a ampliação da imagem e o ácido acético e o iodo, mas concordo e acho muito legal a gente deixar isso super claro, né? Porque se você já tá ali, aproveite a oportunidade, porque eu acho que uma das grandes dificuldades em vários diagnósticos na medicina é a gente, eu acho que então eu vou mandar você para outro lugar, que eu vou mandar você para outro lugar. Aí ela demora, não consegue fazer o diagnóstico precoce, ou ficou com medo, ouviu a palavra, pode ser você sabe o quê, né? Que é o câncer, né? Exato. E aí a paciente fica com medo, às vezes entra em negação para procurar uma outra opinião. Então, se tá ali, né? Pô, tem uma pinça de biópsia, já vai. Eu tive um caso desses ano passado no meu consultório privado, de uma paciente que teve uma evolução completamente fora do habitual, né? Uma paciente que tinha iniciado a vida sexual há pouco tempo e tinha poucos parceiros. Uma paciente que você fala, não é nada. Eu passei o espéculo e falei, eita. O que eu faço? E aí, eu não tinha uma pinça de biópsia Eu comprei depois desse caso, eu tenho agora minha pinça de biópsia lá no meu consultório. Eu coletei uma histologia, que era o que eu tinha ali do acesso, e já orientei direitinho e mandei essa paciente. Você acredita que a histologia veio negativa, igual você falou? Eu falei, mas não é negativa não, vamos lá, vai fazer a biópsia. Eu queria que fosse, mas eu não podia me enganar com uma histologia negativa, exatamente por conta da necrose, foi bem o que você falou. Por isso que é importante, assim, e às vezes, né, mas conforme for o aspecto do colo, se já é aquele colo tumoral, assim, às vezes a gente não precisa nem pegar uma pinça de biópsia ali, né? Às vezes é só com a própria Cherron mesmo, às vezes tu dá já uma vem, fechadinha, né? exato. Passa uma gaze ali que já vem a amostra de tecido, assim, né? E a gente já consegue fazer alguma coisa pela paciente naquele momento, né? Que a gente tá atendendo, né? Afinal, muitos dos serviços só aceitam receber essas pacientes depois de diagnóstico histológico. Histológico, isso aí. Então, a gente já acelera o processo. Isso é muito legal da gente falar do que a gente pode fazer de bom por aquela pessoa. E mesmo você não sendo ginecologista, você tá lá no hospital, no posto de saúde, passou um espéculo, foi examinar, né? Se você é um clínico, um médico da saúde de família que é um cara legal, que examina mesmo tua paciente pela queixa, que não só manda pro gineco, tu pode fazer muito mais coisa por essa pessoa do que você imagina, né? Exatamente. Sem ser mesmo especialista em ginecologia e obstetrícia. Totalmente. Sucesso. Bem legal, hein, Jader? E aí, em relação ao estadiamento, né? Que é o grande calcanhar de Aquiles aí da maioria dos gineco-obstetras, que a gente não gosta de decorar isso. O que mudou, Jader? Me conta aí. Assim, o estadiamento, ele segue sendo clínico, né? A gente sabe que, tradicionalmente, o câncer de colo de útero tem estadiamento clínico, então o toque retal é importante, né? Quando a gente faz o diagnóstico, é importante fazer o toque retal, porque com o toque retal, a gente consegue ver se tem acometimento de paramétrio, né? E aí, a gente já sabe, né? Que se tem um paramétrio ali endurecido, aumentado de tamanho, né? A gente já tem aí um estádio 2B, né? Que aí já não é mais operável, né? Quando tem acometimento de paramétrio. Então, é importante fazer o toque retal, mas, atualmente, a gente tem
a possibilidade de fazer ressonância de uma forma mais, eu não vou dizer fácil, mas um pouquinho mais acessível do que era antigamente. Sim. Se a gente for olhar 10 anos atrás, ressonância era uma coisa assim, nossa, jamais vou conseguir uma ressonância no SUS, assim, para minha paciente, né? Tipo PET scan, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente já sabe que o acesso à ressonância, claro, eu acho que ele ainda segue sendo difícil, porque é um exame de alto custo, né? Mas a gente consegue ter mais acesso do que tinha antigamente. E, comprovadamente, a ressonância, ela consegue ter mais acurácia, né, do que o dedo, né? Quando a gente vai avaliar comprometimento de paramétrio. E isso é fundamental, né, Má? Porque a gente precisa saber se tem acometimento de paramétrio, porque isso vai decidir a indicação de tratamento para paciente. Perfeito. Se tem paramétrio acometido, a gente não vai operar, né? A gente só vai operar se a gente tem uma doença restrita ao colo, né? Então, aí, e menos de 4 centímetros de tumor, né? Então, isso é o que vai ser indicado como tratamento cirúrgico que a gente vai ter sucesso. Se não, aí, então, a gente vai acabar encaminhando a paciente para radioterapia, né? Que é o tratamento nesse caso. Maravilha. Então, aí, nunca a gente vai deixar a clínica de lado, né? Acho que é Nunca. importante. E se você tá num lugar que você não tem tanto acesso aí à ressonância, apesar de estar melhor, a gente sabe que nem é todo lugar que tem, nunca se esqueça que a clínica continua sendo soberana em quase todas as coisas na medicina, né? Legal, Jader. Bom, ok, vamos falar então das coisas tradicionais de quando a gente se formou, vamos ver se mudou alguma outra coisa. Hoje em dia, quando a gente fala em câncer de colo do útero e tratamentos possíveis ou diagnósticos, o papel da conização mudou? Qual que é o papel da conização quando eu vou estadiar um câncer de colo do útero? Esse é um ponto que eu acho que é bem importante, que eu vejo que às vezes o pessoal confunde um pouco. O que é o cone, na verdade, né? O cone, que é a excisão ali da zona de transformação, tradicionalmente é o tratamento para neoplasia de alto grau, né? Para Sim. NIC 2 e NIC 3. E o que acontece? Ele tem um papel fundamental no estadiamento daqueles tumores iniciais. Porque às vezes o que acontece? Vamos pegar um exemplo assim bem prático, né? Pra gente ficar uma coisa bem vida real. Imagina que chega uma paciente lá com um Papa Nicolau com uma lesão de alto grau, certo? Fizemos a colpo, a gente viu que tem um epiteliocito branco grosseiro, com pontilhado grosseiro. A gente olha, puxa, tá feio isso aqui. Vamos fazer uma biópsia, né? A pessoa indicou biópsia, não quis fazer o see and treat, né? O ver e tratar, e quis fazer a biópsia. Fizemos a biópsia. E aí a gente espera que a nossa biópsia venha uma NIC 2 ou NIC 3, certo? E vem ali um carcinoma de células escamosas. Puxa, a gente não estava esperando, a gente estava esperando que a gente encontrasse uma NIC 2 ou uma NIC 3. Sim. O que a gente vai fazer? Bom, a gente olha esse colo assim não é aquele colo tumoral, né, que é clássico, né, do câncer em estádios mais avançados. Como é que eu vou saber qual é o estadiamento? O estadiamento é baseado na profundidade do estroma, da invasão do estroma, né? E pela biópsia, a gente não consegue. A biópsia não consegue me dizer isso. A biópsia só vai me dizer que é câncer, ponto final. Porque você tem que pegar realmente tudo pensando que pode ser uma lesão 3D. Se você biopsiou um lugar onde não tem tanta profundidade, do ladinho você pode ter mais profundidade. Você precisa de margem, né? Exato. Margem de todos os lados. A gente tem que imaginar que um tumor, ele cresce, ele infiltra e invade, e ele não vai ser uma coisa 2D, 3D. Eu tenho que pegar todos os lados, né? Todas as margens. Exato, exatamente. Então, eu preciso ter uma peça de cone, Sim. porque aí o objetivo da conização vai ser ter a informação do estadiamento. É através da peça da conização que o patologista vai conseguir me dizer qual que é o estadiamento, né? Se invade, até quanto que invade o estroma, né? Para ver se é 1:1, ou se é 1:2, né? Ou se ele já é mais do que isso. A gente só não vai precisar do cone quando a gente tem aquele colo tumoral, né? Que a gente vê assim, a gente macroscopicamente, pelo exame especular, a gente já consegue ver o tamanho dele só pelo olho, né? Aí sim a gente não vai precisar do cone. Nos estádios iniciais, o cone realmente vai ser imprescindível para o estadiamento. Não, super legal. E vou aproveitar então aqui a tua presença e tua expertise para fazer uma pergunta que é super comum. E aí, cone frio ou CAF nesses casos, muda alguma coisa?
O melhor nesses casos é o cone frio, né? A gente sabe que, assim, cada vez mais tem se feito CAF. A gente sabe que os centros de referência, assim, eles têm cada vez feito mais CAF pela morbidade, né? E pela questão de que para paciente é muito melhor, assim, tanto para paciente quanto para a equipe, né? Sim, é possível fazer em ambulatório com anestesia local, por mais que dê um pouco de angústia, e você consegue fazer uma quantidade maior quando está num serviço público para conseguir ter o resultado melhor do que aumentar a morbidade com internação, às vezes anestesia, a depender do material que você tem, né? Exato, exatamente. O problema é que realmente, assim, para o patologista é melhor, né, com certeza, o cone frio, porque no cone frio ele vai conseguir nos dizer exatamente a profundidade da invasão, ele vai conseguir analisar as margens, né? Sem Quando a dúvida. gente queima, às vezes eles brigam com a gente, né? Pois é, né? Porque realmente fica difícil, assim, de fazer a análise das margens. Então, o melhor nos casos de neoplasia invasora é o cone frio, né? Perfeito. Agora, nos casos de neoplasia intraepitelial, aí não há dúvidas, né, de que realmente o CAF é melhor. Perfeito, legal. Acho que o fantástico mundo de Disney, que é você fazer isso e ter uma patologia para fazer uma congelação e falar das margens para você na hora, não existe em quase nenhum lugar aqui, principalmente quando a gente está falando aí de sistema público, né? Então, é bom talvez a gente conversar sobre as melhores opções quando a gente está frente a um caso e a gente não consiga ter o fabuloso mundo da medicina perfeita do nosso lado, né? A medicina do livro, né? Exato. Legal, super bacana isso, Jader. Muito bem. E então, vamos lembrar algumas coisas em relação a tratamento e lembrar o que mudou aí nesse novo protocolo da FIGO de 2021. Como que a gente vai fazer o tratamento do câncer de colo uterino quando eu tenho um estádio 1? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma paciente, esse exemplo, né, que a gente falou, assim, a paciente que tinha uma lesão de alto grau no papa, a gente fez a colpo, biopsiamos, né, e deu um carcinoma de células escamosas. Sim. Bom, a gente tem aí um tumor provavelmente pequeno, né, a gente não tem nada é uma doença restrita ao colo, eu vou ter que indicar o cone, certo? Porque é o cone que vai me dizer exatamente qual que é o estadiamento. Aí o patologista vai me dizer, olha, existe um tumor escamoso, né, de células escamosas, que invade até 3 milímetros do estroma. Então, se ele invade em profundidade até 3 milímetros, a gente tem o estádio 1A1, né, que é o primeiro. O estádio 1A1, o que acontece? Se não tem invasão de espaços linfovasculares, né, e é uma paciente jovem, uma paciente que pretende gestar, com o cone ela está tratada, né? Então, o cone ele é suficiente como tratamento do estádio 1A1, né, numa paciente jovem que não tem invasão de espaços linfovasculares. Agora, se a gente tem aí um 1A1, né, mesmo 1A1, né, mesmo sem invasão dos espaços linfovasculares, mas é uma paciente que já tem prole completa, né, essa paciente vai estar adequadamente tratada se a gente indicar uma esterectomia depois, né? Que é a esterectomia tipo 1 ou Piver 1, né? De acordo com a nomenclatura. Então, uma esterectomia extrafacial, né? Então, se retira o útero da paciente e a gente vai dizer que ela está adequadamente tratada. Até tem aquela história, né? Poxa, mas se saiu o cone com margens livres, por que a esterectomia, né? A gente sabe que o tratamento padrão, né? De acordo com a diretriz da FIGO, realmente é a esterectomia tipo 1, que é uma esterectomia simples, só que fazer pela técnica extrafacial. Perfeito. Assim, se ela já tem a sua prole constituída e tem aí a possibilidade de uma recorrência ou qualquer coisa que vai levar a um câncer, cara, o útero dela tá aí só pra aprontar na vida dela. É game over, Exato, né? Game over, vamos fazer a esteré. Sem medo de ser feliz. O difícil muitas vezes são os casos desses pacientes mais jovens que não têm prole constituída. Essas são as decisões mais difíceis, acho que, da oncologia ginecológica, né? Mas aí essa paciente realmente, assim, com o cone ela vai estar tratada, né? Então, sim. E aí a gente consegue oferecer para ela uma segurança, né? De que a gente tem aí uma diretriz nos dando essa segurança. O problema é quando a gente tem os estádios um pouquinho mais avançados, tipo 1A2, né? Aí é quando o tumor já invade de 3 a 5 milímetros, né? Na verdade é 3,1, porque até 3 exato ainda é 1A1, né? 3,1 até 5 milímetros exatos é 1A2.
O que é importante saber? Assim, no 1 a 2 a gente já tem um tumor mais profundo, que invade mais em profundidade. Aquele conceito de extensão horizontal que tinha no passado caiu por terra. Olha! Né? Isso era na diretriz antiga, na de 2018, né? E na de 2021 caiu por terra. Então, não existe mais aquela coisa do tumor até 7 milímetros de extensão horizontal. Não, é até 5 de profundidade, aí a gente considera como 1 a 2. Perfeito. O que tem que fazer? Nas pacientes com tumor 1 a 2, aí o tratamento padrão é a esterectomia tipo 2, que é o Piver 2. Que aí realmente é uma cirurgia bem maior, né? Então se faz a esterectomia extrafacial, se faz a parametrectomia até o cruzamento dos ureteres, né? A radicalidade de retirada do paramétrio é até o cruzamento dos ureteres. Se faz também uma retirada de manguito superior de vagina, né? Então tem que fazer uma colpectomia. E também, aí o que se coloca, né, como tratamento padrão é que a gente pode ou fazer linfadenectomia pélvica ou fazer a técnica do linfonodo sentinela, né, que cada vez está entrando mais em câncer de colo de útero. Então, dá para fazer a técnica do linfonodo sentinela, né, se a equipe tem experiência em fazer, porque realmente acaba tendo também menos morbidade, né, para a paciente. Então, no 1 a 2, a gente pode oferecer esse tratamento. Faz a esterectomia tipo 2, né, e faz o linfonodo sentinela. Maravilha. E aí, eu vou colocar lenha na fogueira. Vamos! E sobre a via dessa esterectomia, eu sei que até quando eu tava na residência, tava começando o pessoal a fazer muita esterectomia, muito overtime por vídeo. Hoje em dia o pessoal voltou atrás e botou um pé assim pra dar uma segurada e falando, para câncer de colo do útero a gente tá vendo que talvez a cirurgia tradicional seja superior até a gente fazer por vídeo. Que você tem alguma coisa para poder falar sobre isso? Foi nessa diretriz nova? O que eles colocam nessa diretriz nova que isso realmente é de cada serviço, assim, Entendi. Né? Tem serviços que gostam de fazer por vídeo, né? Então, assim, se tem experiência, né? Tudo na vida do cirurgião é curva de experiência, né? Com realmente, certeza. se o serviço tem experiência em fazer e tem bons resultados, ok, dá para fazer por vídeo. Né? Dá para fazer por robótica também, Sim, né? sim. Então, mas claro, assim, a cirurgia tradicional é a cirurgia aberta, né? Que a gente acaba tendo aí o treinamento e é aquela coisa, claro, apesar de ser mais invasiva para paciente, né? Se é aquela cirurgia que a equipe tá mais habituada, né? Não tem porquê. É o melhor para aquela paciente, com né? certeza. Maravilha. Com certeza. Legal. Então, a gente já falou aí um pouquinho do estádio 1, do estádio 2. Bora falar dos mais avançados, né? Será que mudou alguma coisa? Então, quando eu tenho um câncer no estádio 3 e 4, quais são os tratamentos preconizados na nova diretriz da FIGO? Assim, na verdade, o 1, né, é aquele que é restrito ao colo, né? A gente falou do 1 a 1 e 1 a 2, Sim. né? Ah, a gente não falou do 2, é verdade, Isso. eu pulei. Opa, Não, e tem o 1B também. Então vamos voltar pro 1B. Pra vocês verem o obstetra aqui, né? Não sou oncologista ginecológica, tô aproveitando aqui os conhecimentos. Olha que engraçado, né? Quando a gente fala de câncer, a gente não é o médico que tá habituado a lidar tanto com oncologia, é um tema que a gente quer até acelerar, né? Com certeza. Falar com dessas certeza. coisas. Jader, me conta então, continua falando pra gente um pouquinho do 1B, por favor. O 1B, na verdade, assim, ó, quando passa mais de 5 milímetros, aí a gente já tem o estádio 1B, né? Sim. Que aí já é aquele tumor mais que a gente já consegue mensurar em centímetros, né? Então, o 1B1 é aquele que tem até 2 centímetros, 2 centímetros exatos, né? Isso é uma coisa que mudou na diretriz da FIGO. Com 2 centímetros exatos, na de 2018 já era 1B2, agora não, agora ainda é 1B1. Sim. Aí de 2 e 1 até 4 é 1B2, 4 exatos, né? Sim. E mais de 4, aí vai ser 1B3. Tanto o 1B1 quanto o 1B2, o tratamento realmente vai ser a cirurgia tipo 3, que é o clássico Vertai Makes, né? Então, que se retira Na verdade, a diferença, né, da esterectomia tipo 3 para tipo 2
é a radicalidade da parametrectomia. Sim. Né? Então, o tipo 3 a gente tira todo o paramétrio, né? Faz a parametrectomia total. E na tipo 2, não, a gente vai e tira paramétrio até o cruzamento do ureter. Isso aí. Então, se recomenda o tipo 3 e dá para fazer o linfonodo sentinela. Ao invés de fazer a linfadenectomia, dá para fazer a técnica do linfonodo sentinela também. Acho que isso ajuda muito, né? Porque linfadenectomia pélvica é bastante invasiva, Sim, né? com certeza. Só que o 1B3, na verdade, então assim, o 1B1 e o 1B2, a gente faz a esterectomia até tipo 4 3. centímetros, então, até 4 centímetros tipo 3. vertime. Perfeito. Agora, o 1B3, quando já é mais de 4 centímetros, a chance da gente deixar a margem comprometida é muito grande, né? É um tumor grande. Dúvida. Então, aí, nesse caso, o melhor é a radioterapia, né? Faz radioterapia com quimioterapia radiosensibilizante, né? Sim. E aí, então, é o melhor, assim, para essa paciente. Maravilha. Ih, tem muita coisa, né? É por isso que a gente tem que falar de prevenção e promoção, pra gente tentar, caso a paciente tenha essa tendência que vá desenvolver uma neoplasia de colo uterino, a gente pegar nos estadios mais precoces. Tá aí o nosso grande objetivo. Exato. Com um rastreio citológico aí, que o Ministério da Saúde orienta e o mundo todo orienta, né? Exato. Maravilha. E aí, vamos falar do 2, então, agora? Vamos. Tratamento, então, Jader, do estádio 2, por favor. O 2, na verdade, tem o 2A, que é aquele que acomete os 2/3 superiores da vagina, né? A gente tem o 2A1 e o 2A2. O 2A1 é até 4 centímetros e o 2A2 é mais de 4 centímetros. A gente já sabe que mais de 4 centímetros é quimio e rádio, né? E até 4 centímetros aí ainda dá para fazer vertime, né? Então, é o único tipo de tumor que não está mais restrito ao colo, que já está cometendo vagina, né? Mas que ainda dá para a gente operar a paciente. Então, faz a esterectomia tipo 3, né? Que é o Piver 3. Agora, o 2B é aquele que pega paramétrio, né? Então, assim, o 2B aí realmente vai acabar tendo que ir para rádio e quimioterapia. Tem até uma regrinha que a gente que dá aula, que é professor, né? Eu sempre digo que tem sempre a regrinha para memorizar, né? Que é assim, ó, 2B é aquele que pegou paramétrio, né? Paramétrio, parou. Não dá mais para operar. Paramétrio, parou, tem que fazer quimio e rádio. É, complexo. Beleza, então... Agora nos falta falar um pouquinho do 3 e 4, né? O 3 e o 4 aí realmente são estádios bem mais avançados, assim, o 3A vai até o terço inferior da vagina, né, vai até lá embaixo, não tem como operar, aí realmente é quimio e radioterapia, né, o 3B é quando o tumor ele avança pelo paramétrio e vai até o osso, né, até o ilíaco, ou então, às vezes não chega até o ilíaco, mas ele começa a comprometer, a comprimir o ureter, né? Sim. E aí leva hidronefrose, rim não funcionante. Aí se já está causando hidronefrose ou rim não funcionante, também já vai ser um estádio 3B, né? Quimio e rádio, né? É o tratamento. Sim. E o 4A é quando invade bexiga e reto, né? Também vai ser tratamento sistêmico. E o 4B daí é quando já tem metástases, né? À distância, né? É complexo, muito complexo, né? Prevenção sempre vai ser nosso melhor tratamento. Mas mesmo assim, às vezes aparecem alguns casos que não seguem o livro, né? Com certeza. Que nem essa paciente minha que eu fiquei, assim, chocada. O tempo rápido que se instalou. E era um escamoso, sabe? Eu falei, poxa vida. Sabe o que eu acho que é importante, Marina, a gente falar, assim, que eu acho que é bem prático, assim, para quem tá nos assistindo, é assim, ó, quando a gente pega uma paciente, né, tá lá num plantão, por exemplo, né, digamos que assim, aí chega uma paciente no meio da madrugada lá com um sangramento, né, a gente pensa, puxa, sangramento, aí a gente já pensa, não, provavelmente deve ser alguma intercorrência obstétrica, um aborto, né, alguma coisa assim, e a gente passa o espéculo e vê aquele tumor, né, então tá ali, aquele tumor ali na sua cara e ele tá sangrando, né, puxa, como é que a gente vai fazer um diagnóstico, vai encaminhar a paciente, sendo que a gente está lá numa emergência, né? Sim. Eu acho que isso é bem importante, assim, para eles saberem o que fazer, né? O que a gente pode fazer pela paciente naquele momento. Bom, se tiver como fazer uma biópsia, mandar para anátomo ali na emergência, ok, já faça que a gente já está agilizando, né? Não tem como, né? E mesmo depois que você fez a biópsia, o principal é comprimir.
Às vezes as pessoas acham, não, vamos fazer ácido tranexâmico, vamos fazer vitamina K, né? Assim, Sim. não, é compressão mecânica, né? Coloca ali uma gase em Tampão. metro, pode botar um vasoconstritor, né, na ponta, né? Ah, não tem nada aqui, acetona que seja, né? Acetona é um Sim. vasoconstritor. Então, assim, ó, coloca um vasoconstritor, né, e coloca um tampão, porque aí a gente vai estar fazendo uma compressão mecânica, né? Perfeito. Faz ela parar de sangrar naquele momento ali na emergência e encaminha ela de urgência, né, para que ela faça o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento correto depois. Né? Perfeito. Legal. Ai, acho que deu uma super ideia de como a gente pode lidar desde a parte de diagnóstico até o tratamento na emergência. Gostei muito do nosso bate-papo, Que Jader. bom, né? Acho que é isso aí. Acho que o principal é isso, né? É a gente, claro, não entrar muito no oncologês propriamente dito, né? Sim. O que nos importa realmente, assim, é para o clínico, para o ginecologista, para o pessoal no dia a dia, né? Como saber manejar, né, esses cenários adequadamente, assim, para que a gente consiga fazer a paciente não ficar perdendo tempo, né? E seja adequadamente tratada. Sim. Perfeito. Legal. Acho que é isso, então, né? Sobre o câncer de colo do útero. É isso. Acho Aprendi que muito. foi bem bom, bem legal, bem bacana. Obrigado pelo Sucesso. bate-papo. Obrigada a você, gente. Muito legal. Gente, acompanhem o nosso canal, então, a gente está sempre à disposição aí, podem deixar nos comentários também aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter o maior prazer aí de poder conversar juntos, discutir casos. O legal é justamente isso, é a gente usar esse espaço para a gente poder divulgar conhecimento, discutir, debater, que é para isso que a gente está aqui. Obrigado, gente! Tchau, tchau.